As pesquisas vêm indicando dificuldades de retomar a popularidade, né, do governo petista, retomar essa popularidade. A pergunta que fica é: Lula tem realmente condições de ganhar as próximas eleições? Boa noite, Juliana. Boa noite, Pedro. Ju, o Lula vai perder as eleições. Eu falei ontem aqui, a gente tem mencionado essa queda acentuada e prolongada de popularidade. Os governadores que o próprio Lula mencionou têm baixa rejeição, eles têm boa administração. Nos temas de segurança e economia, o Lula e o governo têm sido péssimos. A gente viu aí um discurso do Lula que me parece malandro, ele tenta rotular quem seja adversário dele como extrema-direita, mas na verdade é o contrário. Ele é a extrema esquerda, né? Quem tem proximidade com ditadores é ele, quem apoia Irã e Hamas é ele, quem colocou o MST no governo foi ele, quem apoia o Putin é ele. Então, ele tenta inverter um discurso político para ganhar a campanha, mas eu acho que não cola. A esquerda ela vai perder tanto a presidência, mas também vai tomar uma perda de espaço no Senado. É importante. Tem muitos bons nomes na direita, e poucos bons nomes na esquerda. As ideias da esquerda estão em baixa ultimamente. Não é só falha de comunicação, essas ideias têm perdido tração. Né? Por isso que a direita vai bem nas redes, por isso que a esquerda quer fazer censura, porque tem perdido justamente no público mais jovem, mais dinâmico. A esquerda perdeu a vanguarda. Compara, por exemplo, os vídeos do Nicolas com a Tabata. A Tabata faz bons vídeos, ela fala bem e tal, mas a diferença é que as ideias dela não pegam como pegam as ideias do Nicolas, as ideias de direita. Por isso a grande diferença de impacto que o governo não entende, fica duvidando de números, de views, etc. Então, o Lula ele está praticamente obrigado, Ju, a ser candidato, porque ele não formou sucessores, ele podou a formação de novas lideranças dentro do seu partido ou em partidos amigos. Mesmo o Flávio Dino, que é extrema esquerda, adoraria ver como candidato ou no poder, o Lula enfiou no STF para não ter qualquer tipo de sombra. E o problema também, finalmente, para encerrar, Ju, o problema de passar do ponto, não perceber, perder o timing da política e passar do ponto, né, em formar sucessor, em definir, desistir da política, não é um problema só do Lula, e ele está sofrendo disso no momento. Não é um problema só dele, o próprio Churchill, depois de ganhar várias eleições, perdeu, depois de ganhar a guerra, perdeu eleições, a Thatcher perdeu depois também de um período de grande popularidade. A pessoa vai gastando a sua popularidade, vai gastando as ideias, de certa forma, também. Ou seja, o Lula vai ter que engolir a derrota no ano que vem. Hélio, explica pra gente, queria ouvir a sua análise, inclusive, qual é o significado da bandeira de Israel, então, nos ombros de Tarcísio de Freitas, em meio à escalada desse conflito no Oriente Médio, inclusive. Pois é, Ju, a bandeira ela tem duas conotações, na verdade. Tem uma conotação religiosa e tem uma conotação política. Em primeiro lugar, eu acho que o Tarcísio está certo em ir, ele sempre foi na Marcha para Jesus, está certo em participar. Políticos de direita costumam mais ir a esse tipo de manifestação e ir na marcha especificamente do que políticos de esquerda. Os políticos de esquerda vão mais à marcha para maconha, marcha para Palestina, esse tipo de coisa. Né? Então, a conotação religiosa da bandeira é que o judaísmo está na base do cristianismo. Né? O Velho Testamento, que os evangélicos prezam muito, é basicamente a cópia da Torá. Os cristãos são filhos de Abraão, são filhos de Moisés, são filhos da estrela de Davi. Né? Então, para entender o cristianismo, é preciso respeitar a história milenar de Israel. Essa é a conotação religiosa. A conotação política é que a bandeira de Israel é também uma contraposição a essa posição de política externa em geral do governo brasileiro, do governo Lula, especialmente de hostilidade em relação a Israel, em relação à condenação do direito de Israel se defender contra uma ameaça nuclear do Irã, por exemplo. Né? A direita
tem pontuado isso em várias frentes. No Congresso, o deputado Felipe Barros, que da Comissão de Relações Exteriores, protocolou uma moção de apoio a Israel, né? Então, essas são as conotações. O Tarcísio, né, a gente sabe, ele está numa campanha velada de apoio pelo Bolsonaro, né? Os demais políticos, Zema, Ratinho, etc., também vão precisar do apoio do Bolsonaro. Não vejo possibilidade de um candidato se viabilizar sem o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter uma pressão crescente para que ele se posicione ainda esse ano, especialmente se vier o que parece inevitável, que é algum tipo de condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Então, também me parece quase inevitável que o Bolsonaro se posicione. Lembrando que Tarcísio e Zema têm pouquíssima rejeição, eles têm feito excelentes governos, têm compromisso com ideias conservadoras, ideias liberais, têm equilíbrio, etc. Então, tudo isso faz parte do contexto do que está acontecendo hoje, com o Tarcísio, inclusive, participando dessa marcha. É correto investigar redes sociais de estudantes estrangeiros? Ju, as redes sociais são públicas, né? O que as pessoas postam nas redes, né, é o que você fala, e ao longo do tempo é o que você pensa, na verdade, se for bem interpretado. Eu não vejo nenhum problema ético ou legal que os Estados Unidos analisem redes sociais de solicitantes de visto. É diferente de você grampear um telefone, de você violar correspondências, de você usar geolocalizador para saber onde a pessoa anda e tal, quebrar sigilo. Nada disso faz parte desse processo que os Estados Unidos estão fazendo. Quando você pega o mundo corporativo, as empresas, elas costumam vasculhar redes sociais de pessoas que elas gostariam de contratar para saber o que a pessoa pensa, né? Quando uma empresa vai fechar um contrato, uma transação, ela também faz o famoso due diligence, que é uma investigação completa sobre as pessoas envolvidas naquilo, o outro lado, a contraparte, as pessoas que formam as outras empresas com as quais você está fazendo negócio. Então, seria problema se os Estados Unidos estivessem fazendo isso para proibir a entrada de quem criticar o Trump, alguma coisa assim. Mas não se trata disso, é uma política de Estado americana, que eu entendo que está valendo a partir de agora, vai valer para os próximos governos também. Também seria problema se isso estivesse sendo usado para discriminar com base, sei lá, no seu time de futebol, na roupa que você usa, na sua religião, ou se você está criticando um outro político, isso também seria errado, mas não é isso que está dito, né? O telegrama mencionado explicita que eles querem verificar atitudes hostis em relação aos Estados Unidos. Então, não é opinião X ou Y, me parece que é uma atitude de defesa dos interesses americanos de quem esteja lá. Por que isso? Já houve vários exemplos do passado, eu cito um. Em 2015, em São Bernardino, houve um assassinato em massa, né, um serial killers de islamistas, né, muçulmanos, que haviam entrado com visto, estavam lá com o visto americano, e 14 mortos nesse incidente em São Bernardino. Então, bons analistas de informação, dotados de boa tecnologia, conseguem avaliar redes sociais, por exemplo, e verificar se aquela pessoa representa um risco aos Estados Unidos. Talvez este tipo de procedimento de verificar redes sociais possa